Jeremias 27, de 1 a 8, que fala assim: no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzes e põe-nos ao pescoço, e envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém e ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Com meu grande poder e com meu braço estendido, eu os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que sirvam todas as nações, servirão a ele, seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizeram seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não lhe puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Palavra muito forte, muito pesada, não é, que o Senhor trouxe a Jeremias sobre o povo, né? Um jugo pesado, ser escravo, né? Pertencer a um reino que não era o reino de Israel. O povo ia tornar-se escravo da Babilônia. Então essa palavra profética é muito forte. E Deus, ele diz a Jeremias que ele que fez todas as coisas. Então toda a história, tudo que nós caminhamos, nós temos que entender que nós estamos dentro da história de Deus. A história de Deus não foi só Israel, não foi só lá no início, Adão, Noé, e né, a história de Deus, ela continua. Nós estamos dentro da história de Deus. E embora Deus não levante falsos líderes, ainda assim ele pode usá-los, mesmo aqueles que de alto intitulam apenas para realizar os seus propósitos. Deus alerta a respeito de falsos líderes e, ao mesmo tempo, usa um rei perverso, como Nabucodonosor, rei da Babilônia, para fazer seu povo voltar para os seus caminhos. Não é? Então, nós temos aqui Deus levantando um rei terrível para poder corrigir o seu povo, para poder fazer o seu povo enxergar que realmente eles tinham um Deus bom, um Deus que dirigia e um Deus que estava fazendo a história. Não é? Muitas vezes esse povo quis parar a história de Deus, mas nós sabemos que o Senhor usa formas para manter a história dele e o plano dele na sua vida. Talvez tenha muitas coisas acontecendo na sua vida aí, sabe por quê? Porque Deus está mudando o plano dele na sua vida. Talvez você não está enxergando aonde Deus quer colocar você dentro da história dele. E como nós temos uma história muito bonita que está dentro dos preceitos de Deus, nós vamos usar hoje essa história para te ajudar, que é a história do pastor Rogerinho. Né? Olha, Guerra, e a minha história realmente, em muitos momentos, eu tive a convicção de que Deus estava realinhando, né? Realinhando. Meu pai. Então, ele endireitou as minhas veredas, e isso mais de uma vez. Porque muitas vezes eu passei por atalhos, escolhi os caminhos tortuosos, né? E andei por outros caminhos, mas o Senhor, ele me conduziu para que eu pudesse viver não a história que eu estava vivendo,
mas a história que ele tinha escrito no livro dele a meu respeito. Então isso é extremamente importante. Mas é muito interessante esse tema, Guerra, porque muitas vezes nós questionamos, não somente com relação à nossa vida, mas também em relação aos próprios acontecimentos do mundo como um todo, ou de uma nação como um todo. Em muitos momentos a gente ouve dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é bíblico, então isso não é uma verdade bíblica. A voz do povo não é a voz de Deus, ou a vontade do povo não é a vontade de Deus. Apesar de que, em muitas vezes, Deus permite que a vontade do povo se estabeleça para que aquele povo experimente a sua própria vontade. É muito interessante no próprio contexto da história de Israel, como nós estamos falando hoje, a respeito de Israel ter que ficar como escravo, né? Deus, ele colocou Israel debaixo de um jugo de servidão para que o seu povo visse o que era servir ao homem e em comparação ao que era servir a Deus. Isto é, o povo dele não quis servi-lo. Então ele colocou esse povo debaixo de um jugo, debaixo de uma servidão, para que eles realmente pudessem ver o que é estar debaixo de uma servidão ou debaixo de um jugo de escravidão, que é completamente diferente de quem está debaixo das ordenanças e da obediência e da proposta de Deus para nossas vidas. Aliás, Rogério, todas as escolhas do povo, quando o povo pressionou as autoridades para que estabelecesse a vontade do povo, só deu confusão. Só distanciamento de Deus. Só distanciamento de Deus. Com certeza. Então, de vez em quando, se levantava um ou outro para reconduzir o povo para Deus. Mas sempre quando o povo se levanta, a tendência do povo é distanciar de Deus. Né? Então, isso nós temos visto muitas vezes, grande massa, né? No sentido de um número muito grande de pessoas, né, que são as massas ou as populações sendo direcionadas e manipuladas facilmente para poder. Né, e nesse processo de manipulação e de engano se distanciam do propósito de Deus. Agora, isso não quer dizer que Deus perdeu o controle da história. Graças a Deus. Não. Deus não perde o controle da história. Ele continua estabelecendo o controle e o seu governo sobre todas as coisas. E é isso que nós vamos ver de uma maneira muito clara. Quando nós começamos a perceber que Deus chama, inclusive Nabucodonosor, de seu servo, e ele vai falar isso não só a respeito de Nabucodonosor, mas ele vai falar isso também a respeito de Ciro, quase 70 anos lá na frente, quando Ciro é usado por Deus para promover, né, agora o processo contrário, reconduzir o povo para a cidade de Jerusalém de novo. Deus vai chamar esse homem que não o conhecia, e ele ainda usa essa expressão, ainda que ele não me conheça, mas ele é a pessoa que eu separei para cumprir o meu propósito. Não é? Então ele diz isso a respeito de Ciro e também diz o que nós acabamos de ler no texto de Jeremias a respeito de Nabucodonosor. Amém. Né? Ok, nós temos aqui já muitas participações. Vamos ver. DDD 21, Rio de Janeiro. Bom dia, pastores, a paz do Senhor. Ouço falar em lixos espirituais. Isso existe? É uma pergunta, né? Há uns 4 meses estou trabalhando em um local, hoje sob uma nova direção. Combinamos eu e a nova dona de orarmos à madrugada e comecei a ter sonhos de guerra, tiroteios, desorganização de ambiente. Durante essas semanas de oração me sentia desânimo e cansaço físico. Pode existir esse lixo? A pergunta. Tenha um bom dia e a paz do Senhor. Sou Luciana,
Sou Luciana de Teresópolis. Ok, essa é uma pergunta um tanto quanto curiosa, né? Verdade. Mas pode sim existir esse lixo espiritual ou essas contaminações, como você poderia também dizer, que são pontos de contatos que podem ficar em determinados lugares e que esses pontos de contato servem para estabelecer uma ligação do mundo natural com o mundo espiritual e, em alguns momentos, nesse mundo espiritual, o mundo de trevas. Né? Há uma outra questão interessante com relação a esse lixo espiritual, que quando nós nos envolvemos em uma estratégia mais avançada em guerra espiritual, ou quando nós nos envolvemos com confrontos espirituais, onde as forças das trevas elas são confrontadas, há a possibilidade de que esse lixo ou outras expressões que você pode também ouvir, seriam estilhaços de guerra ou restos de batalha, não é? Podem ficar naquele lugar. Não necessariamente um ponto de contato, não é? Mas ficar ali o lixo que restou daqueles combates, não é? Inclusive trazendo ou deixando determinados espíritos malignos de alguma maneira atuando ali. Espíritos malignos que foram discernidos, confrontados, mas não foram devidamente conduzidos para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Então isso é uma outra situação onde esse tipo de lixo que você está dizendo pode também acontecer. Ainda tem uma outra situação interessante, que é quando muitas vezes em um processo de intercessão nós precisamos ir em determinados lugares e ali nesses lugares que a gente poderia chamar de profundezas ou abismos e tirar determinadas pessoas em intercessão daqueles lugares e aí vir de lá com algumas sujeiras, inclusive no próprio corpo espiritual. Então, esse lixo também é uma expressão que a gente costuma dizer de lixo espiritual e ele também precisa ser removido. Isso. Né? Então, talvez você esteja ouvindo assim, meu Deus, nunca ouviu falar disso. Mas isso na caminhada, ou seja, de experiências de intercessão, de confrontos, né, de batalhas espirituais, o Senhor vai capacitando o seu povo para isso. Não é? Então, talvez você esteja perguntando, pastor, mas como é que eu faço isso agora? Me explicaram aí, não é? Então, na realidade, o que precisa ser feito é isso, em oração, não é? Você pedir, dar ordem no mundo espiritual, ou seja, pedir que Deus dê ordem aos seus anjos para que possa recolher esse lixo, né? Ser retirado de todo e qualquer, sabe, ponto de contato, como o pastor Rogério falou, e que seja conduzido, né, ao lugar que o Senhor Jesus vai determinar isso no mundo espiritual. Então, isso é uma dimensão espiritual. Você não vai ver ali um monte de lixo, embora muitas vezes possa existir. Possa existir no mundo natural. Pode existir natural, não é? E pessoas que têm essa perspectiva de juntar coisas, né? Que são os, como é que é o nome? Acumuladores. Os acumuladores, né? Então, muitas vezes também isso significa de acúmulo de lixo espiritual. Pode existir isso sim também, né? Mas tem pessoas, em função dos seus envolvimentos, suas práticas e outras coisas, de acumular espiritualmente isso, então precisa ser recolhido. E a gente ora pedindo que Deus dê ordem aos seus anjos para que seja feito isso e que traga então uma limpeza geral no ambiente. E a gente sabe que isso acontece rapidamente e instantaneamente, né, no mundo espiritual mesmo. Ok? Oi, pastores, a paz de Cristo, que Deus possa continuar abençoando a vida da minha mãe Cleides, do meu pai Magela, minha vida e de meus irmãos Cindy e Luiz Eduardo. Jesus abençoe vocês, queridos garotos de Deus. Abração. É o Tiagão, né? Um abraço, Tiago. Obrigado, viu, pela sua participação sempre aqui conosco. Ok, vamos aqui mais uma.
é o Reginaldo de Pernambuco. Como podemos fazer em um começo de um ministério quando as lutas for maior que tudo humanamente fala, né? Ou seja, as lutas iniciais, né, de um ministério guerra. Rogério, a questão é como que eu estou entrando emocionalmente dentro desse ministério. Que muitas vezes a questão emocional leva você a colocar essa luta maior do que ela deve ser. Eu tenho que ver como que eu estou olhando isso aí, não é? Como que eu estou olhando essa luta, como que eu estou olhando essa guerra, não é? Todo começo de ministério, realmente, ele tem barreiras mesmo, porque você está o quê? Você está aprendendo, está caminhando em coisas novas e tudo. Então, todo começo, ele já é difícil. Só por ser começo, já é difícil, não é? Ainda tem as guerras que talvez a pessoa não teve experiência com elas e tudo. Então, eu creio assim que você deve preparar o seu emocional para entrar nessas guerras, né? E como o pastor Rogerinho falou aqui, muitas vezes você chega, você encontra os lixos, encontra os estilhaços, encontra as setas, né? E isso aí pode trazer uma luta e você achar que ela é maior do que você possa suportar. O Senhor não nos dá a luta maior do que aquilo que nós possamos suportar. O fardo, Jesus fala que o fardo dele é leve. Agora nós temos que entender como que está o meu emocional para me entrar nessa guerra. Será que eu estou preparado? Será que eu tenho visão da guerra que eu estou entrando? Então, muitas vezes eu tenho que ver, será que eu tenho respaldo? Será que eu tenho cobertura, né, de intercessão para me poder entrar nessa guerra? Existem muitos fatores aí que tem que ser colocado até para a gente, né, pastor Rogerinho? Sim. Dar uma explicação mais detalhada, sem saber os fatores, né? E eu quero, Guerra, aproveitar que você tocou na questão emocional e colocar dois pontos extremamente interessantes. O primeiro deles é com relação a uma lei na física que se aplica perfeitamente, que é a lei da inércia. Então, como você colocou, é um ministério que está começando, então é algo que está surgindo, não é? Então, essa lei da inércia, ela estabelece que as coisas tendem a ficar na situação em que estão. Isto é, se está em repouso, tende a continuar em repouso. Se está em movimento, tende a continuar o movimento. Então, essa é uma dificuldade natural que nós enfrentamos quando começamos alguma coisa. Porque quando começamos alguma coisa, nós temos que quebrar essa resistência que é de ordem física e natural das coisas continuarem como estão. Então, isso é algo que realmente demanda, né, uma força maior, um desgaste maior. Agora, quando você coloca que além daquilo que seria humanamente possível, nós temos uma outra interferência, e aí não é a questão emocional e nem física, é a própria questão espiritual. E como hoje a gente está falando de guerra espiritual, não sei porquê, não é? Mas era o sobrenome do Ademar. Do Ademar. Então, em homenagem ao Ademar... a guerra. Há um espírito demoníaco específico que tende a roubar ou matar as coisas nos pequenos início, né? ou nos começos, tá certo? Há uma força espiritual que é o que nós chamamos de espírito de Moloque, que ele tem a tendência e a atuação em matar aquilo que está sendo gerado ou aquilo que, mesmo tendo sido gerado, ainda está no princípio e não alcançou o crescimento devido. Se chama o aborto, né? Então, o propósito, né, principal dele é abortar as intenções, os projetos, enfim, né? Então, se você está percebendo que a coisa está indo além do natural, então um confronto com Moloque se torna necessário. Né? Uma confrontadinha estratégica, básica. Sai esse Moloque aí fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Guerrão, vamos lá. Nós temos aqui o tópico, como fala assim, sua vontade moral.
Deus nos instrui para que caminhemos com coração íntegro, tá? Não devemos caminhar sem a sua aprovação, mas a escolha é nossa. Nós aprendemos essa lição com os falsos profetas contemporâneos de Jeremias. Não é que escolheu errar. Nós temos lá o Coré lá que levantou lá o Corá. Você pode escolher um dos dois e o nome dá o mesmo cara, né? Coré e Corá. Então, Colé? Coré e Corá. Não, pensei que era assim, colé. Colé. Então ele levantou lá e, né, o que aconteceu? A terra abriu lá e sugou aqueles que se levantaram contra Moisés. E nós temos aqui os profetas também. Por quê? Porque o cara escolhe não caminhar dentro da vontade moral de Deus. E depois ele vai responder por isso. Uma resposta vem. E a primeira coisa que nós colocamos aqui, a vontade moral. É muito interessante, Guerra, a gente quando olha por esse contexto de Deus atuando na história. Então, realmente, nós vamos ver dois direcionamentos básicos de Deus e a forma como Deus atua na história. E a primeira delas é exatamente essa questão da sua vontade moral. Isto é Deus agindo na história para que os seus propósitos e aquilo que já está revelado de Deus para nós continue sendo preservados e obedecidos. Amém. Então, Deus, ele instituiu leis e princípios. E uma das direções da atuação de Deus é fazer com que haja uma preservação desses princípios e dessas leis, porque não foram leis criadas aleatoriamente, sem um propósito, sem um plano e sem um fundamento em Deus. É muito interessante quando a gente percebe isso e quanto... Primeiro, deixa eu abrir um parênteses. A intenção de Deus em todo o seu relacionamento com os homens, né, desde Adão, é se revelar ao homem. Então Deus ele tem um propósito que é um dos propósitos eternos, que é se revelar ao homem e se revelar à humanidade. E ele faz isso através dos seus princípios éticos e morais, que muitas vezes nós recebemos através dos seus princípios, das suas leis. Então, a lei, ela é uma das revelações que nós temos de Deus. Foi a revelação para aquele povo, naquele momento, naquelas circunstâncias. A lei não foi cancelada ou abolida, mas hoje nós vivemos num outro nível de revelação, que é a revelação da graça, mas isso não quer dizer que Deus não se revela através das leis. Deus já se revela através dessas leis e desses princípios desde antes das leis serem escritas na pedra, porque ele escreveu essas leis no coração do homem. Exatamente. Então, o homem ele se torna indesculpável porque as leis não estão escritas em pedras, mas antes de serem escritas em pedra, elas foram escritas no próprio coração do homem. E estes princípios éticos, morais, eles norteiam a atuação de Deus na história. Porque Deus muitas vezes, e aí é muito interessante quando a gente ouve alguns textos, quando o Senhor fala que a iniquidade de determinada pessoa ou de determinado povo já chegou no limite, não é? Ou a iniquidade daquele povo ainda não alcançou o limite. Nós vamos ver isso, por exemplo, no caso da destruição de Sodoma e Gomorra. A iniquidade de Sodoma e Gomorra chegou ao limite de Deus, dessa vontade ética e moral de Deus, e Deus teve que intervir na história daquele povo e daquela cidade. Quando nós olhamos, por exemplo, a intervenção de Deus através do dilúvio, que foi um outro momento onde a iniquidade dos homens chegou a tal ponto que ela
quando chegou diante de Deus, fez com que Deus intervisse e mudasse a história da humanidade. Agora, nós temos também, em contrapartida, determinados momentos em que Deus diz claramente para o povo de Israel que aonde eles iriam, que era a terra de Canaã, ainda não era o tempo de chegar, porque a iniquidade do povo ainda não tinha chegado no limite de Deus tirá-los daquela terra. Então, esses princípios, eles norteiam, né, essa vontade moral, essa vontade ética de Deus, baseada nos princípios morais e da justiça do próprio Deus. Eles realmente norteiam a história e a atuação de Deus na história. E nós vamos ver isso hoje, né? Nós temos visto o mundo caminhando de uma maneira cada vez maior para uma iniquidade, né? E isso a gente está vendo que as coisas estão caminhando de forma desenfreada. Então, Deus vai interferir e já tem interferido. Ele já tem interferido e ele vai interferir, porque a vontade moral de Deus o conduz a fazer com que a história tenha um novo rumo ou um momento de recomeço. E isso, inevitavelmente, vai acontecer, né? Porque Deus, ele não está alheio àquilo que nós, os homens, temos feito na terra que ele nos deu por possessão, né? Ok, muito bem. Vamos aqui. Peço oração para Ronaldo Teodoro, a sua vida espiritual e a sua vida financeira, né? Nós vamos orar, sim, pelo Ronaldo, DDD 31. Na paz do Senhor, pastores, meu nome é Maria Helena, moro em São Gonçalo. Peço ajuda em oração pelo meu filho, o Jean Gabriel, a libertação de palavras lançadas sobre ele, malditas, que cai por terra e toda a obra, todas as áreas da vida dele. E peço também pela minha filha, uma alergia que apareceu nela, que ainda não sabe o que é, e coça todo o corpo, e amarrar todo devorador da minha vida desde já. Obrigado, pastor, Deus abençoe. DDD 21, São Gonçalo, né? Rio de Janeiro. Pastores, bom dia, paz. DDD 31. Costumo adiar muitas decisões em minha vida, não pelo medo de dar errado. Acho que fico pensando muito e acabo não tomando essas decisões. Como lidar com isso? Deus abençoe cada vez mais esse programa e a vida dos senhores. Sou de Conselheiro Lafayette, né? Deus abençoe, um abraço. Ok, obrigado. A gente precisaria entender um pouco mais, assim, sabe, ter mais informações sobre a sua vida, porque muitas vezes bloqueios emocionais, eles geram isso na vida das pessoas, problemas relacionados à rejeição, vergonha, sentimento de complexo de inferioridade, abandono. Então, são tudo situações que podem ter acontecido na nossa vida que muitas vezes geram essas situações de procrastinar, né? Que a gente chama de empurrar com a barriga, não tomar decisão. Fica pensando muito, né? E não consegue decidir, enfim. Então, tem várias situações e muitas vezes pode ser outras questões relacionadas a tomar decisões mesmo, talvez aí um acompanhamento na área do coaching, por exemplo, seria muito bom, estabelecer metas, alvos, né? Ou seja, mas também vai passar pelo emocional, não é? Então, assim, precisaria aí de um acompanhamento, tá bom? E, de repente, você está aqui pertinho, em Lafayette, você pode procurar a gente na Clínica da Alma, ou procurar o Ministério para você ser ajudado, tá bom? Aqui alguém, DDD 31, também falando sobre um sonho, não é? Mas a gente já pediu para que você possa enviar o sonho aí digitado para o nosso e-mail, né? O e-mail da Clínica da Alma, que a gente vai olhar sobre isso, tá bom? Nós temos aqui uma outra participação. DDD 88,
eu não sei de que cidade é, mas assim, bom dia, pastor, gostaria de saber como agir, pois faço parte da diretoria da igreja. A igreja está passando por um momento difícil, pois o pastor foi pego em adultério com uma irmã da igreja e foi chamado um pastor de outra igreja para auxiliar. Mas ele agiu de forma leviana, espalhando o caso de maneira que sujou o nome da igreja e do pastor. O que a diretoria da igreja pode fazer? Uma pergunta. A família da mulher que adulterou não perdoou o pastor e outros pastores estão proibindo o pastor de pedir perdão na igreja e até mesmo vir na cidade. Não é? O que essa pessoa pode fazer como diretora? Olha, primeiro, se ele saiu da cidade é porque a coisa não deve estar tão fácil assim não, né? Tem que olhar o contexto aí, não é? Segundo, procura a convenção que a igreja está ligada, para pegar os pastores da convenção que vão trabalhar com ele até na questão da disciplina. Ele vai ter que ser trabalhado, ele realmente vai ter que ser afastado do ministério e disciplinado. Tem um período de disciplina e vai ter que passar por isso, período de arrependimento e tudo. Eu creio assim, nem a igreja está preparada ainda para receber esse pedido de perdão dele. Eu acho que ele tem que passar por esse período de tratamento para depois poder alguém preparar a igreja para receber esse pedido de perdão dele. Então, não é a coisa muito em cima assim, vai criar outros problemas e alastrou e tudo, então realmente ele tem que ser afastado. Isso aí é o certo. Agora, procure a convenção que a igreja está ligada. Se a igreja não está ligada a convenção nenhuma, procure alguém que é um líder de uma convenção para poder auxiliar você aí e a diretoria e instruir a diretoria como agir nessa forma aí e nessa situação. E como agir com a igreja também. A igreja também precisa passar por uma reciclagem nesse momento. E pelo que eu entendi, a coisa ainda ficou um pouquinho pior, porque quem veio para ajudar acabou lançando, né, espalhando ventilador na farofa. Né? Com certeza. Então, que também é outro assunto que precisa ser tratado. Exatamente. Né? Porque faltou um pouquinho, no mínimo, faltou um pouquinho de ética. Né? Um pouquinho bastante. No mínimo. Um pouquinho bastante, é verdade. E outra coisa, não sei se você é irmã ou irmão, mas assim, não se preocupe com a questão assim, estão difamando a igreja. A igreja não é sua, tá bom? Você faz parte da diretoria da igreja, né? É óbvio que cabe a nós tratarmos com zelo e cuidar dessas questões, mas a igreja, a palavra do Senhor diz que Ele é o Senhor da igreja, então não te preocupa com essa parte, não é? A sua parte é de você continuar sendo íntegra, né? Orando e ajudando para Deus trazer luz em tudo que é necessário e que o desdobramento disso o Senhor também vai cuidar, tá bom? Mas o que o pastor Guerra falou é muito importante, sabe, até trazer pessoas experientes para poder cuidar desse aspecto, tá? Aqui tem uma pergunta, DDD 24. Pode ter esse lixo do qual a irmã lá perguntou na casa que eu moro, já que a casa é de uso fruto? Sinto um espírito de miséria atuando. Vejo esse programa e tem sido uma bênção na minha vida. Pode sim ter, e aí você sabe como fazer, né? Nós já orientamos aqui se existe essa influência, né? Rogério, aí talvez nem seja de maldição, mesmo lixo, né? Talvez seja até uma legalidade aberto pelos moradores anteriores ou até pelos próprios donos, já que a casa é usufruto. Exato. Né? Então aí precisa passar por um processo de remissão, né? E aí, o que seria isso? É você, por identificação, pedir perdão pelos pecados que cometeram aí ou que sustentam esses espíritos aí, trazer a cobertura do sangue de Cristo e receber aquilo que você pode ter em consequência desse processo de remissão, que é a regeneração, a restauração e tudo aquilo que o Senhor tem para
trazer Amém. de novo. A paz do Senhor. Hoje passei só para agradecer a Deus pela vida de vocês. Quero pedir a todos que assistem a esse programa abençoado que estejam ajudando em oração pela vida desses homens tão valorosos e por suas famílias. Sei do trabalho de vocês e acredito que a batalha deve ser muito grande. Sou Luciana, da cidade de Nova Friburgo. Luciana, obrigado, viu, pelo seu carinho. E jamais vamos recusar a oração. Não é mesmo? Nós recebemos e recebemos com o coração muito aberto, viu? Muito obrigado pelo seu carinho. Ok. Nós temos aqui DDD 21 do Rio de Janeiro. Bom dia. A sabedoria de vocês enche o meu coração de desejar sempre aprender com vocês. Obrigado. Às vezes são perguntas difíceis de responder, mas vocês muitas vezes usam até mesmo, não é, transformam o peso em um bom humor, não é? Meu nome é Meives de Teresópolis. Ô Meives, obrigado pelo seu carinho, viu, querido? Muito obrigado mesmo. DDD 81, abraço para vocês, que Deus abençoe vocês a cada dia. Amo o programa de vocês, sou a Valcrécia de Pernambuco. Ô Val, né? Você não se pode chamar de Val, né? Ô Val, obrigado pelo teu carinho, viu? A irmã do lixo lá, perdão, viu? A Luciana de Teresópolis, ela disse assim, muito obrigado pela resposta, pastores, entendi perfeitamente. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, obrigado, viu? Amém. Em nome de Jesus. Olha, nós temos aqui sua vontade salvadora. É interessante isso aqui, né? Eu estava até meditando aqui, né? Assim, somando matematicamente. Né? Jesus amado, o que é? Eu tenho a impressão que ele está querendo fazer piada comigo. Está esperando. Ele já abriu parênteses aqui, já fechou o parênteses. Eles ainda chegando na matemática. Olha para você ver que interessante. Deus pode escolher qualquer pessoa para levar a cabo seus propósitos. A escolha é de Deus. Nós aprendemos essa lição por meio do que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Deus, ele é dono de todas as coisas. Ele pode usar qualquer pessoa, não é, para poder resolver uma situação ou corrigir alguém, né? Ele pode usar um ímpio, né? Ele pode usar uma mula, como usou lá com né, Balaão. Então, Deus pode, ele usa o que ele quer usar, ele é dono de todas as coisas. Pode usar a situação financeira do país. Não é isso? Pode usar o governante daquele país. Com certeza, não é? Então... Não vou falar mais nada. Não, chega. E... Ponto final. Ponto. Ponto final. Somando tudo isso aqui, dá o quê? Olha, Guerra, é muito interessante porque quando nós olhamos, né? E aí vamos pensar, eu quero fazer uma ligação entre esse ponto com o primeiro. Tá. A vontade moral, que é preservar os princípios e aquilo que Deus estabeleceu, e que nesse caso o homem está sujeito, isto é, ele pode concordar ou não em ser usado por Deus, ou permitir ser usado por Deus, que é no caso que você colocou logo no princípio, que os falsos profetas contemporâneos de Jeremias, não é? Eles fizeram a opção errada. Errada, né? com certeza. Jeremias fez a opção correta, mas os outros fizeram a opção errada. Mas aí nós temos um nível de vontade de Deus, que é a vontade de preservar os princípios de Deus e que nós muitas vezes permitimos ou não, mas Deus não muda e Ele vai mudar a história, independente se Ele achar, se nós quisermos ou não. Né? Sim, com certeza. Agora, a outra situação é a situação da soberania de Deus em usar quem Ele quer, ainda que essa pessoa não saiba que está sendo usado por Deus. E normalmente, a grande maioria, é isso que acontece. Não é? Então, e aí nós temos uma questão interessante, porque não é só uma questão de manter princípios, é manter o propósito
mais importante ou o propósito primordial de Deus, que é a nossa salvação, que é a redenção, que é nos conduzir de novo para Ele. E aí, nesse caso, essa vontade salvadora. Então, ninguém pode impedir Deus de usar outra pessoa para que aquela pessoa seja salva ou seja alcançada. Jesus, ele deixa isso de uma maneira muito clara quando os seus discípulos vêm e reclamam com Jesus: ah, mas eles estão pregando em seu nome, não é um dos nossos. O que Jesus diz? Não os impeçais. Isto é, eles podem não ser um dos nossos, mas eles estão sendo usados para cumprir o propósito de salvação e redenção de Deus. Amém. Né? Uma outra coisa interessante que o próprio Jesus diz quando chega diante dele, né, quando ele conta, né, ah, mas nós curamos enfermos e expulsamos demônios em seu nome. E Jesus disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isto é, Jesus não tinha, aquelas pessoas não eram servas dele e mesmo assim fizeram a obra dele e para a expansão do reino. Nesse caso, eu vejo Nabucodonosor sendo usado, Guerra, de uma maneira muito interessante nesse sentido, não apenas da salvação, como também da preservação. Sim. Quando nós vemos dentro da história que Nabucodonosor levou os utensílios do templo, ele levou os utensílios do templo e levou e guardou isso em Babilônia. E esses utensílios do templo, que era aquilo que ligava o povo a Deus e que trazia claramente uma mensagem de salvação e de redenção para o povo, porque os utensílios do templo era aquilo que ligava, né, trazia de uma forma visível a manifestação de Deus e dessa salvação de Deus. Isso ficou guardado porque Deus usou Nabucodonosor para tirar isso de lá e levar e deixou guardado nos tesouros, na casa do tesouro da Babilônia. E depois, no momento da restauração do templo, da restauração do culto, depois do período do cativeiro, essas coisas que até então estavam sendo guardadas e que não foram destruídas quando o templo foi destruído, elas são trazidas de novo para o culto ao Senhor. Então, Deus usa, né, as pessoas, até mesmo sem saber a dimensão do propósito ou do quanto ela está sendo usada. E isso faz com que realmente Deus mude a história e mude a história de acordo com o seu propósito maior, Amém. Que é alcançar o coração do homem. Amém. Deus está sempre agindo o tempo todo para tocar no nosso coração. Glória a Deus. Amém. Qual que é o mesmo o teu número? Eu vou votar nele. Ei, Guerra, vou votar nele. Depois dessa. Não precisa votar em mim, não. Carimbado. Receba Jesus e tudo aquilo que ele fez. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.